Começar. Boa noite a todos. Boa noite, Rogério. Hoje nós estamos aqui iniciando essa nova live, não é? A live denominada Liderança que Transforma. E essa live começou com uma inquietação que eu tinha sobre sobre liderança nesse mundo pós-pandemia, nesse mundo dito pós-normal. E com essa inquietação, eu comecei a fazer uma reflexão e no meio do caminho encontrei uma amiga, entrei em contato com uma amiga e ela me falou de Rogério. E aí entramos em contato, não foi, Rogério? Para ver se a gente Isso. conversava um bate-papo sobre a liderança e aí denominamos liderança que transforma. Por que esse nome, liderança que transforma, não é? Porque a grande questão que eu percebi é como as lideranças devem atuar nesse mundo. Como liderar pessoas, como integrar pessoas, processos e tecnologia nesse mundo onde tudo mudou. As organizações mudaram, as pessoas mudaram, a tecnologia avançou muito. Como fazer esta liderança neste mundo novo, neste mundo que foi disruptado pelo Covid? Então, com esse olhar, nós queremos, nesta ânsia de ter respostas, de buscar algumas saídas, não é? É que a gente vai conversar um pouco hoje para socializar com vocês um pouco dessa discussão, não é? Que modelo de liderança nós precisamos agora? Que tipo de liderança é essa que consegue transformar o mundo, transformar a situação que nós estamos e preparar este mundo também para as gerações vindouras? Então, eu vou passar para Rogério, para você também se apresentar. Eu sou Thelma Del Monde, sou consultora e palestrante, não é? Trabalho também com antroposofia e com desenvolvimento e mentorias para desenvolvimento. E vou passar para Rogério para que ele se apresente. Muito obrigado, Thelma. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande a gente poder compartilhar um pouquinho da experiência, um pouco do conhecimento, um pouco daquilo que a gente estuda e também vê acontecer na prática, né? E liderança, para mim, é o meu carro-chefe de trabalho. Desde que eu iniciei a minha atividade profissional na área de recursos humanos, sempre tive envolvimento com desenvolvimento de lideranças, fui gestor, atuei como gestor também, e atualmente, já há aproximadamente aí 20 anos, eu também trabalho como palestrante, como consultor. O foco é efetivamente na área de liderança, e eu sou psicólogo de formação, aproveitando que hoje é o dia do psicólogo. Olha só, tá vendo? Que dia especial que a gente achou? Olha aí. Então, é muito legal a gente poder falar de liderança, principalmente por esse olhar, o olhar do comportamento, que eu acredito que, até já fazendo aí uma pequena introdução, complementando o que você falou, eu vejo muito que uma das grandes transformações no papel da liderança passa exatamente por essa questão do comportamento do líder, né? A gente, você sabe, assim como eu, a gente já atua nisso já há um bom tempo, a gente tem aqueles ranços, aquelas histórias antigas, né, do estilo de liderança, do perfil de líder, aquele que tinha que cobrar, tinha que bater, tinha que exigir, etc., e que durante muito tempo funcionou, se é que funcionou, né? Mas a gente sabe que isso, durante muito tempo, foi o que foi propagado, foi o que foi estimulado, etc. E como você bem disse, né, hoje, com todas essas mudanças, com certeza esse perfil, esse estilo, esse comportamento já não cabe mais, né? Exatamente. Então, a grande questão é que nós queremos pensar como nós vamos exercitar esta prática nova de liderança. Que tipo de liderança é essa? Que liderança o mundo nos cobra e que a sociedade exige? Então, pensando nisso, eu creio que hoje, atualmente, a liderança mais humanista, a liderança que olha para as pessoas, a liderança cidadã, que tem um outro olhar, é a liderança que vai se estabelecer, porque muita coisa mudou. Mas a minha questão, a questão que eu trago é que ninguém aprende a liderar
assim, usando um tutorial ou um manual de competência. Exato. Não é recebendo 30 competências para estudar que você aprende a liderar. Existe um aprendizado aí do próprio modelo de gestão. O que é que nós estamos percebendo? Que mesmo com tantas formações, com tantos treinamentos, nós ainda estamos observando nas organizações uma epidemia de subgerenciamento. Aquele gerenciamento micro, detalhista, focado no controle, no comando, na supervisão, na hierarquia. Gente, parece que tudo mudou no mundo, mas a arte de liderar, a arte de governar, parece que nós ficamos lá no passado. Então, como fazer essa transição para um modelo de liderança? E que modelo é esse? Então, eu digo que nós precisamos fazer uma gestão mais humanista. Uma gestão mais humanística. Nós entramos no mundo, nós estamos no mundo contemporâneo, neo-humanista, e tudo começa a mudar. Quando a gente pensa no futuro, nós precisamos construir futuros possíveis, futuros desejáveis. E a figura da liderança é extremamente importante para conduzir essa transição. Então, quem será este líder humanista? A primeira coisa que eu trago, sabe, Rogério, é que ele deve ser uma figura, visto como uma figura de transição. Uma figura de transição entre o modelo velho, que se acabou agora com o Covid, e o modelo novo que ainda está por vir. Esse modelo novo é o modelo mais harmônico, mais vamos dizer, mais cidadão, que pensa nas pessoas. Então, a questão que eu cheguei foi que eu quero já lhe provocar. Como nós vamos exercitar um modelo novo, uma liderança nova, se não conhecemos ainda, se não aprendemos a ser humanista de fato? Essa é uma grande questão, né, Thelma? A gente está passando por uma grande transformação que não por causa da pandemia exclusivamente, é um processo de mudança que já vem vindo ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. Eu gosto muito de comentar que a tecnologia, ela ajuda nesse processo, dando saltos, né, de exigência, vamos dizer assim, de atualização. Então, à medida que nós percebemos que tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa nova, o fato de nós estarmos conversando aqui para diversas pessoas que estão nos assistindo online, outras tantas que vão nos assistir depois, né? E isso tudo já é uma grande mudança. E quando a gente fala de liderança, como você bem disse, eu acho que isso é realmente um detalhe para a gente pensar. Parece que ainda estamos vivendo meio que na época das cavernas, é como se a gente estivesse vivendo ainda uma época em que a liderança é muito do que você disse, do subgerenciamento, né, daquele controle. E, em época de home office agora, eu ouvi muitos casos, eu conversei com diversas pessoas que relataram tanto casos positivos quanto casos negativos de gestores que não conseguiram, alguns que conseguiram e outros que não conseguiram lidar com essa transformação do home office. Então, querendo controlar o horário de acesso, querendo controlar o que a pessoa estava fazendo, onde que ela estava, etc. E outros já com uma postura diferente. Então, quando você fala dessa questão humanista, eu diria que isso é uma coisa premente, não tem como, não existe, não tem como voltar atrás, né? Eu gosto muito e cito muito nos cursos que eu leciono, o filme do Charlie Chaplin, que 1920, eu acho, não lembro agora exatamente qual, Tempos Modernos, né? O quanto a cena do operário, né, sendo observado pelo chefe naquele telão, isso em 1920 e pouco, né? O quanto isso ainda é atual, o quanto isso era uma crítica naquela época e o quanto a gente ainda tem muitos gestores, eu não chamo nem de líderes, né? Gestores atuando dessa maneira, né? Nessa coisa do controle, do comando, da punição, da retaliação, não aceita erro de forma alguma, né? Então, esse olhar humanista,
esse olhar mais empático, né? Esse ouvir, esse aproximar-se dos colaboradores, das pessoas com quem trabalha, ele é fundamental, né? Mas aí eu vejo de novo aquilo que eu te comentei antes. Eu vejo que existe um certo ranço ainda, né? Aquela coisa meio que passado de geração em geração, né? Olha, o bom gestor, o bom chefe, não se aproxima da equipe. Se você se aproximar, se você der liberdade, o pessoal se aproveita de você. Eu ainda ouço alguns casos de gente que pensa assim, ou que relata trabalhar com pessoas assim. Exatamente. Então, nós percebemos que há alguns caminhos para esta mudança da liderança, né? Então, percebemos também que a liderança é uma arte, porque na arte desse ofício, o instrumento é o próprio ser. A liderança é basicamente relacionamento, a liderança é basicamente relações. Então, ainda nós estamos confundindo muito liderar e gerenciar. Isso é uma. Mas nós sabemos também que são duas palavras intercambiáveis, não é? Sim. Quem pode gerenciar e quem gerencia precisa liderar pessoas. Gerencia processos e lidera pessoas. Como fazer essa ligação? Como é que você vê isso na prática? Não é? Como é que a gente pode transitar? Porque, na realidade, se a gente pensar com clareza, o que é gerenciar? O que é gestão? Ato de agir e buscar resultados. Resultados como? Até algum tempo atrás, nessa linha do comando e controle, eu estou usando as pessoas para atingir alguns resultados. Eu estou supervisionando pessoas. Mas a liderança, ela vai inspirar pessoas para que as pessoas queiram nos ajudar na nossa grande causa. Então, é um desenvolvimento diferente. Então, eu penso que o líder ele não pode se cristalizar nessa posição de liderança e olhar para a equipe de outra forma, porque hoje nós temos que desenvolver em todas as pessoas o espírito da liderança. Eu acho que a liderança é transformar todas as pessoas em líderes. Não podemos mais ter um grupinho, 5% da empresa são considerados líderes e gerentes, e a maioria subordinados, colaboradores apenas. Mas todos nós podemos desenvolver em nós o espírito de liderança, que essa é a saída. Cada um é líder de si mesmo e, em determinado momento, essa simetria se modifica. Nós estamos vivendo num mundo híbrido, onde nós estamos hoje offline. Não somos mais uma coisa só. O tempo todo no home office nós temos que liderar pessoas. Então, a gente teria que desenvolver o espírito de liderança, a arte de liderar em todos os colaboradores, em todas as pessoas. Eu penso que hoje, exercer uma função de liderança neste mundo contemporâneo tem sido, e agora muito mais complicado, um exercício diário de vulnerabilidades. Isso é que é verdade. Um exercício diário de vulnerabilidades. Porque nós estamos num mundo onde uma desgovernança planetária se instalou. E qualquer organização que você se encontre ou você esteja, parece que o mundo virou um mundo de extremos, o século é de extremos. Apesar de fantástico com toda a tecnologia, mas nós estamos ainda engateando na liderança. O que é que eu fiquei pensando no início já, quando eu comecei a pensar nessa live, que agora chegou o momento do sonho de transformar a teoria espousada de liderança, a idealização da liderança humana, em teoria de uso mesmo, em chegar numa prática diferenciada. Não podemos mais dissociar o humano dos nossos fazeres nas organizações. Isso já caiu de moda, isso não tem mais sentido. E o home office está mostrando isso com todas as condições. Tem líderes desesperados, porque não aprenderam a lidar com isto. Então, novamente, eu trago a frase que é: como que nós vamos exercitar um modelo que ainda não aprendemos?
Então, aí eu trago a questão muito importante, e eu sou da área de educação, que é rever, revisar, revisitar a formação das lideranças, a formação Uhum. dos gestores. As nossas universidades ainda estão formando pessoas para a revolução industrial. Isso é que é verdade. E nós entramos na economia, na economia da inteligência artificial. Não é mais do conhecimento, o conhecimento já está lá atrás, já sabemos disso. Nós estamos na economia da inteligência artificial. Tudo muda. A fusão de tecnologia, a biotecnologia a informática, gerou tantas tecnologias convergentes que nós estamos aí lidando com todas elas, mas o modelo de liderança ainda insiste em ser velho, quando a tecnologia já está pensando em 2030 e 2050. Precisamos trazer a tecnologia para nos ajudar a humanizar as nossas relações com as pessoas e não ficarmos refém das pessoas. Eu tenho a impressão agora que a grande mudança com o transhumanismo é olhar para a tecnologia e como ela nos humaniza a usar a própria tecnologia. Talvez aí fosse um caminho de um novo aprendizado. O que você acha disso? Olha, eu acho que tem gente que mistura tudo, viu, Thelma? Tem gente que pega tudo isso que você falou, mistura tudo, entende tudo de uma maneira muito particular e acha que está gerenciando, liderando, etc. Você falou algumas coisas interessantes aí, que eu quero recapitular algumas delas. Você comentou da questão, né, entre o equilíbrio entre gerenciar e liderar. Eu gosto muito de usar, nos treinamentos que eu faço de liderança, eu uso muito um conceito, uma ideia, de que o líder, que o gestor, no caso, ele tem que ter dois focos de atuação, dois direcionamentos, que está dentro do que você comentou. Um deles é a tarefa. Não tem como pensar em liderança se eu não tiver um olhar, um foco, uma atuação para a tarefa. Então, o líder está lá para fazer as coisas acontecer, né? Para gerar resultados, para fazer com que aquilo que precisa ser feito efetivamente aconteça. Porém, um profissional que só tem esse foco, que tem um direcionamento exclusivo para a questão da tarefa, ele está exatamente naquele modelo que a gente está comentando até aqui, né? Esse modelo tradicional, esse modelo de comando e controle, esse modelo arcaico da era industrial, efetivamente, etc. Mas existe um outro olhar, que aí é o que você também já comentou, da questão do humanismo, que eu costumo dizer que é o foco nas pessoas, né? Então a liderança passa por olhar as pessoas, que aí entra questões de motivação, entra questões de comunicação, relacionamento, inteligência emocional, todos esses aspectos que são importantes numa gestão de pessoas, né? Então não tem como liderar sem tirar esses dois pesos. Eu tenho que ter esse equilíbrio. Eu acho que essa é a grande arte da liderança. É você saber que numa equipe vão ter pessoas que necessitam de direcionamento, que necessitam de controle, mas vão ter outras que necessitam de suporte, de estímulo, de incentivo, de um obrigado, de um parabéns, né? Então, eu acho que esse é o grande olhar liderança, é começar a entender as individualidades, né? E não tratar todo mundo como massa, né? Todo mundo de forma igual. Inclusive, Thelma, os próprios programas de treinamento também têm que ter esse olhar. Até por causa disso que, de um tempo para cá, já faz uns 4, 5 anos, mais ou menos, eu venho trabalhando com muita eficácia programas de mentoria, ou seja, é o indivíduo, né? Então, ok, o treinamento ajuda, a gente uniformiza um conhecimento, né? Você, como professora, sabe muito bem disso, a gente dá uma base para que as pessoas possam ter um conhecimento, uma prática semelhante, mas a partir daí, não dá para a gente tratar todo mundo da mesma maneira. Tanto desenvolvimento de liderança, quanto o próprio líder com a sua equipe, né? E aí, de novo, a tecnologia está aí para nos servir, né? Para nos ajudar nesse processo. Então,
como líder, como gestor, como profissional que ocupa uma posição de liderança, eu continuo afirmando, acho que tem um item que continua sendo, sempre foi e continua sendo, acho que cada vez mais forte ainda, que é a questão do autoconhecimento. Quanto mais eu invisto em mim mesmo, quanto mais eu invisto no meu conhecimento, né, nas minhas fortalezas, no meu, o que eu tenho que eu faço bem e aquilo que eu não faço muito bem, como que eu posso aprimorar isso. Eu acho que esse é um dos grandes chaves aí para a gente começar a fazer essa mudança. Exatamente. Então, eu penso que liderar é inspirar um projeto comum. Sim. E que projeto comum é esse? Então, eu gosto sempre de ampliar o olhar, ampliar o mindset, para perceber que sociedade nós estamos. Sim. Eu sempre repito nas lives, nós temos que imaginar que nós temos no mundo 7,5 bilhões de pessoas. Uhum. E dessas 7,5 bilhões de pessoas, muitas delas estão passando dificuldades, necessidades, não exercitam a cidadania. Como nós podemos fazer algo nesse sentido? Então, nesse momento, eu penso, e é verdadeiro isso que eu vou dizer, há um déficit de liderança com uma visão mais ampliada. Sim. Déficit de liderança no mundo, eu tenho dito isso, há um déficit de liderança no mundo. E como que nós vamos, agora, de repente, de uma hora para outra, mudar esse foco da preparação, da formação desses líderes, não é? Então, a gente fica imaginando que a primeira coisa que deveria acontecer era uma mudança radical no próprio modelo de gestão das organizações. E começaria com uma mudança muito forte na forma de estruturar atividade e trabalho. O trabalho precisa ser ressignificado, precisa Exato. ser configurado. O trabalho não pode gerar uma escravidão humana. O trabalho não pode desmobilizar toda a energia, toda a motivação das pessoas. O que nós estamos vendo são pessoas extremamente desmotivadas. Então, eu digo que hoje um líder humanista é um líder que gera um projeto comum com as pessoas que estão com ele e que gera engajamento desse time. Engajamento para quê? Para fazer mudanças, mas mudanças para todos, não para pequenos grupos, não para pequenas situações. Então, nós estamos vendo que a economia foi impactada drasticamente, estamos vendo aí muitos empresários fechando as portas, estamos vendo empregada, estamos vendo uma situação muito complicada e muito difícil. Como refazer esse modelo do trabalho para ampliar essa condição humana de que mais pessoas possam ter dignidade a partir desse trabalho e não ter organizações supra eficientes, vamos dizer, com toda a regalia e a maioria da população sem emprego, sem condição. Eu acho que o modelo de gestão das instituições a gente deveria mudar um pouco para materializar esse futuro que a gente quer. Nós precisamos desejar um futuro diferente, um futuro melhor. Então, não é só dizer para o líder que ele tem que adquirir essa competência. Ele precisaria mudar radicalmente a visão de mundo. E a visão de mundo começa quando eu deixo aquele olhar linear, que as coisas são assim, sempre foram assim, e que as coisas estão nessa linha, para pensar grande. O líder precisa pensar grande. O que é pensar grande? É uma visão exponencial. Para quê? Para resolver os problemas humanos. Eu acho que a nova liderança, estando numa organização média, grande, um micro, ou um grande organismo internacional, ele deveria pensar primeiro nos problemas humanos que aquela organização deveria resolver. E não ter organização para criar produtos supérfluos, para êxtase, para o nosso êxtase tecnológico, para produtos que a gente vê que, na realidade, amplia o fosso, gera mais vítimas,
não é? Mais vítima desse modelo econômico que está aí. Então, eu acho que a liderança, o que mudaria nesse modelo de liderança é a consciência. E a consciência vem com o autoconhecimento. Primeira lição, ele precisa liderar ele mesmo. Sim. Ele precisa fazer a mudança nele mesmo. A Sim. partir daí, ele dar poder para que os outros sejam também líderes de si mesmo. Isso aí sim mudaria radicalmente. Materializar um futuro diferente. O que é que você acha aí? Então, Thelma, eu acho que o que você falou é extremamente interessante, é um olhar muito positivo em termos de civilização, vamos até ampliar para esse olhar, e eu vejo que assim, nós estamos passando por uma grande crise, não é uma questão local, não é uma questão meramente brasileira, é uma crise mundial, que você comentou, nós vivemos uma carência muito grande, mas até encontramos bons líderes, mas são casos pontuais, isolados. Eu tenho contato com algumas pessoas e eu tenho visto alguns projetos, alguns trabalhos, alguns empresários, principalmente um pessoal mais jovem, um pessoal que está aí com empresas mais novas, com uma postura diferente. Dentro disso que você está falando, com um olhar diferente para o negócio, com um olhar diferente na relação com seus colaboradores. Só que, em meio a uma sociedade, e eu digo mundial, né? Em meio a uma sociedade com um forte viés capitalista, com um forte olhar, uma cultura muito forte de consumo, de imediatismo, etc., então a gente acaba sendo muito engolido. Né? Então, quer dizer, eu fico aqui me imaginando, eu como um empresário, e tendo uma empresa, vamos lá, uma empresa de médio porte, que seja, de pequeno para médio porte, que eu tenho que sobreviver nisso tudo, né? Então, que referências que eu consigo ter para parar e falar assim, não, vou fazer essa transformação, através da minha empresa, eu vou fazer essa mudança. Eu me lembro, Thelma, de muitos anos atrás, eu li um livro que para mim foi muito impactante, do Ricardo Sandler, Virando a Própria Mesa. Né? E eu me lembro, esse livro tem acho que mais de 20 anos, eu acredito. Mais de 20 anos. E eu me lembro, quando eu li esse livro, que ele, um jovem, ele conta a experiência dele, e que ele chega na empresa tradicional, familiar, tal, e vem com aquelas ideias todas revolucionárias, o impacto que ele recebe logo de cara da cultura da organização, da cultura do mercado e tudo mais. E eu vejo que, olha, mais de 20 anos passaram desde que ele escreveu esse livro e eu não consigo ver uma evolução muito grande. Eu lido com empresas de indústrias, eu lido com comércio, eu lido com algumas startups também, eu tenho muito contato agora com essas empresas mais modernas de tecnologia. E o que eu percebo é que a gente está num grande caldeirão aí, uma grande confusão de gente boa querendo fazer isso que você falou, né? Querendo dar essa virada de chave, né? Fazer essa liderança mais humanizada, com um olhar mais próximo das pessoas, mas ainda a gente tem muitos modelos arcaicos tradicionais. E aí é que eu vejo que a gente precisa trabalhar muito, né? Então, assim, eu, você, outros profissionais que trabalham com desenvolvimento de liderança, a gente precisa estar ali, fazendo esse trabalho contínuo de criar essa nova consciência do protagonismo. Porque, veja, outra percepção que eu tenho, a gente está falando aqui de liderança, de gestores, de pessoas que estão no papel de liderança. E quando você fala assim, é importante que todas as pessoas assumam o papel de líder. Fundamental. Né? Assim como eu, você também é professora. Eu, durante muitos anos, eu lecionei na graduação. Atualmente, eu estou lecionando só no MBA. Mas eu me lembro de alunos, muitos alunos na graduação, assim, de turmas enormes na graduação,
eu poderia dizer para você, assim, eu não tenho um dado efetivo, estatístico efetivo, mas eu posso te dizer pela minha percepção, mais de 80%, aproximadamente 80%, vou arredondar, dos alunos não queria nada com nada. Queria efetivamente o diploma, estava lá, etc. e tal. E eu falo isso não pela minha disciplina, pela conversa com todos os demais professores. Então você percebe que essa mudança passa por também uma mudança cultural muito grande, né? Então, assim, eu preciso assumir essa responsabilidade enquanto indivíduo. Então, assumir como cidadão, como você falou, como protagonista dentro da empresa, né? Quantas pessoas você conhece que já vieram te falar assim, puxa, eu tenho na minha equipe lá um monte de pessoas que se você der um trabalho, deu 6 horas da tarde, a pessoa larga tudo e vai embora, né? Não que você vá sempre precisar que ela fique a mais, mas é a questão de assumir as responsabilidades. Então, é preciso ter uma mexida aí bastante significativa. E eu acho que essa nossa conversa, estimular isso, através de vídeos, de conversas, de textos, de artigos, etc. É preciso despertar isso continuamente. A gente sabe que o ser humano ele é bem preguiçoso, viu? Ele é bem preguiçoso. Então eu vejo também que é um processo de educação, de reeducação. Nós precisamos reeducar as pessoas. E, na realidade, no final, nós queremos transformação. E a transformação só vem pela educação. O que nós Exato. temos, e aí eu venho estudando isto, o que é que nós percebemos? Que as pessoas, elas começam a carreira de liderança, é como se elas dessem um salto, deixam de ser um dia colaboradores, com pessoas colaboradoras, e de repente assumem um cargo gerencial e de liderança. Então, sem nenhum preparo. Então, elas assumem o primeiro cargo de liderança e aí vão depois galgando postos mais elevados. Mas sabemos que a liderança ela tem estágios de aprendizado. Uma coisa é eu ser líder de mim mesmo, eu como coordenador, eu lidero a mim mesmo. Lidero o meu processo, lidero o meu trabalho, as minhas metas, a minha atividade. Eu presto conta do meu trabalho. Então, eu sou líder de mim mesmo. Eu tenho que aprender a liderar a minha própria força de trabalho. Mas no momento que eu sou chamado, convidado para liderar uma, duas pessoas ou uma equipe, eu saí do primeiro estágio, que é ser líder de si mesmo, para liderar pessoas. E liderar pessoas no primeiro estágio. No primeiro estágio significa eu lidero duas, três pessoas. Qual é essa amplitude de comando que você tem? Eu lidero uma equipe. Mas, quando, de repente, ele é chamado para liderar dois setores, por exemplo, ele agora é gerente de um departamento e ele tem duas unidades subordinadas a ele. Então, ele vai liderar líderes de outras pessoas. Ele sai da liderança de si mesmo para liderar pessoas e logo depois liderar líderes, liderar gerentes. Isso muda tudo. Essa relação precisa ser compreendida que a liderança é uma jornada de aprendizado. O líder, ele se torna um ser aprendente até chegar ao topo mais alto, ser um diretor, ser um presidente de uma grande organização. O que é que eu tenho visto? Eu tenho visto que a liderança ainda é entendida como algo fácil de eu assumir o cargo na área pública, um cargo em comissão, na área empresarial, um cargo de líder de algum processo, e eu acho que eu estou bom, que eu estou pronto, porque eu dou conta da tarefa, eu dou conta daquele resultado. Mas a liderança é além do resultado operacional, vai além de concluir metas, vai além de reduzir custos. Isso aí é gerenciar. É gerenciar, mas liderar é inspirar pessoas para um projeto maior. Então, observe que há um crescimento gradual.
eu estou como colaborador, liderando a mim mesmo, depois eu vou liderar mais duas pessoas que têm pessoas subordinadas a ela, então eu passo a ser líder de outros líderes, e daqui a pouco eu passo a ser líder de uma diretoria inteira. Então veja que o nível de responsabilidade amplia, aumenta a amplitude de comando, e você passa agora a deixar de ser o operacional para ser uma pessoa de visão estratégica. E essa visão estratégica vai demandar a sua visão de mundo. Você precisa entender que você tem que ser uma liderança cidadã. Você tem que olhar agora para aquela organização e para a missão dela, como nós vamos colocar aquelas energias humanas para resolver problemas humanos. Olhar qual é o objetivo, quem é o cliente, o que é que nós estamos fazendo de fato. E pensar como resolver mais problemas sociais a partir do lugar que você está, da organização que você está. E aí você vai galgando postos até que um dia você chega a diretor, presidente. E aí, se a pessoa não fez essa viagem, não foi exercitando, não foi transformando a teoria de uso, a teoria que ele aprendeu a vida inteira na prática, em uso, ele vai se tornando um líder, mas um líder com déficit extraordinário de competências e habilidades. É bom deixar claro, porque essa live hoje é uma live que está no nível, a gente está falando no nível mais prático, não é? É liderança, como eu mesmo trouxe, a liderança na prática, não é? Então, assim, o que é competência? A gente tem que esclarecer. Como é que a gente... Thelma, deixa eu só te falar uma coisa. Sabe o que me assusta do que você acabou de me falar? Eu vejo ainda acontecer, isso me assusta muito. Quero só pegar esse gancho, que eu acho que você fez uma colocação extremamente importante para a gente compartilhar com quem está nos acompanhando. Eu, até recentemente eu fiz um trabalho para uma empresa relativamente pequeno para médio porte, e me foi solicitado um trabalho, um treinamento para os líderes, né, para o desenvolvimento dos líderes. Então, montei um programa, enfim, era dentro dessa ideia de jornada também, né, também acredito muito nisso, não dá mais para ser aquela coisa pontual. E foi muito interessante, porque nessa empresa são 3 sócios. E aí, no primeiro dia de treinamento, 2 sócios participaram, e um dos sócios já nem foi nesse primeiro encontro que nós tivemos. Eram alguns encontros esse trabalho. Aí, depois de 2 ou 3 encontros, um dos 2 que estava indo também deixou de ir. Bom, resumindo, durante esse programa, que foram, se eu não me engano, nós fizemos 6 ou 7 encontros, no último encontro, inclusive, esse único que estava acompanhando também deixou de ir. O que eu percebi nos comentários da equipe, que eram supervisores, gerentes, etc., dos comentários? Pois é, os próprios donos, os próprios diretores não acompanham. E é isso que eu queria te falar, que é o que me assusta. Algumas pessoas eu vejo chegarem num patamar dentro de uma organização, ou empresário, ou diretor, gerente, presidente, que seja, acredita que chegou num determinado momento e fala assim, pronto, já sei tudo, não preciso de mais nada. Quem precisa são só os meus subordinados. Eles é que precisam aprender. Eu não, eu já sei tudo. E eu vou te dizer, nas conversas informais com essa equipe, eles falavam muito mal daquele primeiro que nem foi em nenhuma das reuniões. A equipe toda falava, fulano, nossa, ele é terrível, porque isso, porque aquilo outro. Eu não, para você ter uma ideia, eu nem cheguei a conhecê-lo, porque ele nunca deu as caras, não apareceu. Então, como que a empresa vai transformar, como que eu, como líder, vou transformar alguma coisa, se o meu exemplo, a minha referência dentro da organização é falha, né? É falha porque a pessoa, ou por soberba, ou porque acredita que isso, ele contrata para os outros, mas para ele não funciona, ou porque ele já sabe tudo, enfim. Isso é o que eu te falo que me assusta. Ainda hoje, isso foi um fato recente, que aconteceu recentemente, antes da pandemia, né? Quando ainda era possível fazer os treinamentos presenciais, mas eu vejo que é recorrente, né? A gente enxergar pessoas que se
acreditam que não são necessárias para desenvolver esse papel de liderança também. Você já viveu, já passou? Tem alguma situação assim também? Bastante, bastante. Na consultoria de desenvolvimento institucional é o que a gente vê bastante. O que a experiência que eu tenho é que quando o dirigente, o presidente maior daquela organização se envolve desde a construção da proposta de desenvolvimento Isso, institucional, as coisas vão melhores. Porque perfeito. coloca no processo de aprendizagem. Então, a primeira coisa que eu começo no processo de consultoria, de desenvolvimento de gestão e liderança, é criar um grande colegiado dos dirigentes para que eles tenham em primeira mão o treinamento de desenvolvimento gerencial. Mostrar a eles o que significa gerir pessoas, o que significa gerir processos, o que significa gerir uma instituição. E a gente começa mostrando que primeiro entender como funciona o modelo de gestão. O modelo Sim, de gestão, ele tem, e muitas vezes as pessoas estão trabalhando de forma fragmentada, de forma esquartejada. Eles olham um pedaço da organização, uma parte da organização, mas ele não tem a visão macro de todos os processos. Então, eu costumo dizer para as pessoas que querem aprender a liderar, aprender a gerenciar, que a primeira coisa que precisam ter é uma visão macro da instituição, é uma visão institucional. Ou seja, uhum, isto aí vai estar o plano estratégico, a visão estratégica, qual é a missão dessa organização, qual é a visão, qual é a história biográfica dela, quais são as fases da vida dessa organização, quais são as grandes diretrizes, quais são os grandes indicadores. Todo líder, todo gerente precisa entender o corporativo da instituição. E muitos, às vezes, se perdem no operacional. Mas não exato. entender esse planejamento, essa parte macro, essa parte que a gente diz assim, está no nível estratégico, aí você vai perceber que nós vamos ter processos corporativos importantíssimos. A parte organizativa, que é preciso entender. O que significa a parte organizativa? Como eu vou organizar as pessoas para o trabalho, Uhum, delegar as tarefas, como eu vou definir funções, como eu vou organizar uhum, este processo. E aí também não basta, e aí entra o processo da comunicacional. Como eu vou fazer com que as pessoas se comuniquem, se entendam para funcionarem como equipes? E aí vem a tecnologia, e hoje a tecnologia é importantíssimo. Todo gestor precisaria se envolver para automatizar o máximo que pudesse os seus processos, para que ele tivesse tempo mais para o estratégico, para pensar como resolver problemas humanos e não ficar resolvendo problemas de processo que as máquinas estão fazendo, que a tecnologia está fazendo muito bem. E aí lá vem outra área que às vezes ele não domina, toda a logística para fazer a organização andar. A logística é extremamente importante, os processos da logística. Como é que eu vou suprir de materiais, de situações, não é? E como tudo isso não bastasse, aí vem a parte das pessoas comportamental. Muitos gestores não lembram que ele está gerindo gente, que ele está gerindo pessoas, e pessoas precisam ser engajadas, sim, de interação, e elas precisam de motivação. E este imbróglio todo, esse macro processo, às vezes, eles não percebem que precisam aprender. Costumo dizer que nós deveríamos transformar, nós líderes, deveríamos nos tornar seres aprendentes a vida inteira. Porque com a inteligência artificial agora, os processos mudaram. Eles vão se tornar mais simples, eles serão mais automatizados, e nenhum processo hoje em dia que possa ser automatizado deixará de ser. Por quê? Porque as com empresas certeza. estão reduzindo custos, porque as empresas estão pensando em agilidade. Nós entramos na era da organização rápido, urgência. O povo não espera, as coisas não esperam. Então, a pandemia nos mostrou
que nós tínhamos, e não foi só o Covid que mostrou, área de saúde desestruturada nos seus processos, área de logística, área econômica, várias áreas macro da área governamental e da área empresarial foram, vamos dizer, disruptadas mesmo, Sim. porque tínhamos condição de atender uma urgência humana como essa. Na realidade, um drama, uma tragédia humana. E muito por falta de uma liderança, né, Thelma? Tudo isso por uma falta até de uma postura de liderança aí, falando de quem está à frente desses processos, né? Então a gente não está falando só de empresas, governos, etc. Quer dizer, quando não tenho um líder, um gestor que tem essa visão, tem essa atuação, a gente entra nesse colapso que a gente está. Tanto de empresa, muitas empresas entraram em colapso, a gente sabe disso. Quantas empresas fecharam? Eu estou em Santos, no litoral de São Paulo, e tem algumas empresas aqui extremamente tradicionais da cidade fecharam. Quer dizer, ok, a gente sabe dos problemas econômicos, das dificuldades e tudo mais, mas será possível que, em meio a tudo isso, não houve um preparo, não houve um olhar diferente de gestão para o negócio, né? Então, isso envolve muito essa postura do líder, né, do gestor. Exatamente, temos perguntas aí, será que nós temos alguém aí? Como é que estamos aí? Olha, eu estou acompanhando um pouquinho aqui, nós temos vários comentários, viu? Vamos ver aí os comentários. Pode. Você quer falar? Quer que eu leia? Leia. Então, a Bernadette Machado, olha aí que legal, hein? Ela falou, né? Ela citou uma frase de Darwin, né? Vencerá aquele que melhor se adaptar a cada realidade, né? Ela parabeniza pelo tema, e é verdade, né, Thelma? Acho que nunca vivemos aí tanto essa ideia, esse conceito de Darwin, né? Não são os mais fortes que sobrevivem, né? São os que conseguem se adaptar mais rápido, né? Exatamente. A Sônia falou que confiança é fundamental, o comprometimento do time com tudo que você desenhou, né? Essa é uma das coisas que eu sempre cito também, né, Thelma? Confiança. O líder tem que estimular, você falou de engajamento, né? Isso é fundamental, né? Exatamente. Primeiro, agradecer a Bernadette, a presença dela, ela foi responsável pelo nosso encontro. Exato. Bernadette, uma grande profissional, sempre desenvolveu pessoas, ela tem esse olhar humano, né? O que tem mais aí? Sônia também falou da confiança, confiar, fiar juntos. A gente precisa construir isso na equipe, não é? Exato. É preciso construir essa equipe. E existe também competências para a gente começar a desenvolver essa equipe. Né? A própria equipe começar a compreender que ela também precisa desenvolver para ajudar a sua liderança. O que Exatamente. O Hubert falou o seguinte: gerir para obter resultado através das pessoas, respeitando suas individualidades, e assim surge o líder. É um pouco do que a gente conversou já, né? Tem outra pessoa aqui, professor Marcos Anjos, ele fala que liderança é um desafio, a humildade e a sinergia são elementos importantes, com certeza, né? Humildade. Tem mais aqui, Thelma. O Robson Guzmão, ainda temos muitos chefes e poucos líderes. A gente até conversou que a gente ia falar disso, né? Mas você vê como que o tempo vai, olha só, que loucura, né? Você sabe que até aproveitando um pouquinho esse gancho, Thelma, do que o Robson colocou, o pessoal fala muito disso, né? Eu sou meio crítico com essas coisas assim, líder é assim, chefe é aquela coisa, tá. Acho que entra um pouco do que nós comentamos, a importância da tarefa, a importância das pessoas, a importância de controle e comando, sim, do gerenciamento, sim, mas também da empatia, da comunicação, do convívio, do contato, do relacionamento. Então, claro, a gente ainda tem muitas pessoas no controle, né? Ok, nós tivemos aí Marcos, um colega, professor lá da faculdade, onde nós passamos mais de 20 anos, não é? Que legal. Aí da empresa, a Camila também. Então,
É interessante isso que vocês falaram, né? Na realidade, a pergunta é: será que existe um líder extraordinário? Será que existe esse líder extraordinário? E aí eu quero trazer um elemento para vocês que não existe. A gente precisa tirar um pouco o mito do gerente perfeito, o mito do líder perfeito. Todos nós, em qualquer posição que nós estejamos naquele momento, nós estamos em processo de desenvolvimento. Estamos em processo de desenvolvimento. Então, não é porque alguém está aqui acima, está aqui na escala hierárquica, que ele está pronto. Ele nunca vai estar pronto, porque nós não estamos prontos. Isso que o Marcos falou é interessante. Nós não somos um produto acabado. Não somos um PA, um produto acabado. Nós estamos nos fazendo no tempo. Nós somos um projeto e nós estamos nos construindo. Então, eu costumo dizer que liderar é aprender, é ser um ser aprendente, é colocar a educação a serviço da sua própria vida. Porque se você imaginar o que é uma organização, se não um receptáculo de energias humanas do desenvolvimento humano, quem são essas pessoas que estão ali? Como eu posso me transformar num líder extraordinário? Extraordinário para quem? Para quem? Para resultados? Para o lucro? Gente, depois desse mundo pós-normal, há uma mudança muito séria nesse conceito da economia. Esse modelo do lucro pelo lucro, ele começa a ser balanceado, ele começa a ser repensado no mundo inteiro. Nós precisamos elevar o braço dos valores da vida para equilibrar este resultado, esse lucro. Tivemos uma live que nós falamos muito disso. O que é que está acontecendo? A ciência, a tecnologia disparou, a tecnologia, a inteligência artificial, nós entramos na economia da inteligência artificial. Estamos imersos nela. Quando a gente olha para qualquer lado, a gente só vê nomes que antes eram restritos nerds. Os líderes agora têm que entender que o mundo é da impressora 3D, é da nanotecnologia, é da epigenética, é da robótica, é da revolução 4.0, e já estamos com o pé na revolução 5.0. Saímos do humanismo para o neo-humanismo e estamos entrando no transhumanismo, onde nós vamos conviver com robôs, com máquinas, e nós vamos transformar essa relação mais humana. Então, quando eu estou estudando e digo a tecnologia pode se tornar humana, se transformar, ela pode ser humanizada, a depender da cabeça das pessoas que estão à frente das propostas e à frente das grandes organizações. Não é? E sem a distribuição de renda, sem a distribuição desse poder, não é? Essa simetria que ainda mantém, nós não vamos a lugar algum. O sofrimento humano continua. Para que a organização se não reduzir o sofrimento humano? Então, eu acho, sabe, que a primeira coisa que um líder tem que fazer, e alguém falou aí, não sei quem falou, como é que nós vamos confiar? Não é? Aqui alguém diz assim, como conseguir a evolução de um líder através do seu time? Ou seja, com subordinados. Como os subordinados podem ajudar o crescimento do líder? Essa é uma pergunta muito interessante, que eu sei. Se você tem um gerente aqui na sua hierarquia, aprenda a administrá-lo. Aprenda a administrá-lo, porque você vai entrar em sintonia, você vai precisar que ele lhe ajude na sua causa e você vai precisar ser ajudado. Então, sempre nós vamos ter alguém superior a gente, alguém está sendo colaborador nosso, nós vamos ter, de um lado, os pares, os outros gerentes, os outros líderes, e do outro lado, a sociedade, os fornecedores, os grupos de interesse político, nós vamos ter isso. Como que um líder vai administrar tudo isso? Não é fácil a tarefa de ser líder. Às vezes eu pergunto na sala quais são as qualidades, as características de um bom líder. Aí as pessoas falam, ele tem que ser empático, tem que saber ouvir, tem que confiar nas pessoas, tem que ser assertivo, tem que ser honesto, tem que... Aí eu digo, este sujeito já não está mais entre nós. Não está mais entre nós.
Nós não somos isso tudo. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Então, agir, eu acho que a maior liderança é agir de forma congruente com seus processos Isso. e valores. É desenvolver uma capacidade de persuasão, de comunicação, para que as outras pessoas entendam o seu drama, entendam o que você quer fazer. Tem líderes que não estão no poder. Então, liderança não tem a ver com poder. Nem todos os líderes estão no poder. Então, tem 3 conceitos que a gente precisa compreender: autoridade, poder e influência. Autoridade, poder e influência. Às vezes, alguém está num cargo de governo com autoridade legítima, diz ser aquele cargo, e tem poder, mas não exerce nenhuma influência nas pessoas. Sim. Tem o poder da caneta, de passar, de fazer, tem a autoridade do cargo, mas não exerce nenhuma influência e também não muda nada. Tem pessoas que não têm autoridade legítima, mas têm o poder da transformação e tem a capacidade de influenciar. Ele não é líder, mas ele consegue mudar as coisas. Que é muito mais efetiva, né, Thelma? A influência ela é muito mais efetiva, né? Porque a autoridade vem de fora, a influência vem da própria equipe, vem das pessoas, né? Então, eu te dou esse poder, né? Eu te instituo, Thelma, poxa, uma pessoa que eu confio, como já foi falado, né? Que eu acredito. Puxa, várias pessoas aí comentando, nossa, fui aluna da Thelma, poxa, que legal. Isso é influência, isso é bacana, né? A gente vê, quer dizer, o cargo de professor é autoridade, né? Nós temos a autoridade como professor em sala de aula de determinar a hora que começa a aula, a hora que, quando que vai ter atividade, como é que ela vai ser, etc. Mas se você não exerce a influência junto à sua equipe, você simplesmente se torna um ditador, você se torna um autoritário, você se torna uma pessoa que, na hora que você vira as costas, está todo mundo te apunhalando, né? Então, eu acho que esse modelo de liderança, de novo, a gente volta a essa questão do modelo, é preciso revisitar isso, né? Acreditar que essa construção, esse convívio, a construção desse convívio, dessas conexões, passa muito por isso que você comentou, é comunicação, é companheirismo, é estar junto, é ouvir, é empatia, é todos esses elementos, né? É interessante, eu tenho aqui uma frasezinha que eu achei interessante agora, a partir do que alguém falou. A Bernadette ali, ô Bernadette, tudo bem? Está dizendo que ninguém lidera de fora para dentro, tem que estar junto e misturado. Ah, É tudo isso aí. isso é interessante. Por que ela está dizendo isso? Porque o processo de desenvolvimento ele acontece de dentro para fora. Ninguém pode ter uma chave para lhe transformar, para lhe melhorar, nem a equipe, nem o líder. Então, é um processo de transformação. Então, eu costumo dizer que só você tem essa chave quando você desperta para o autoconhecimento. O que é autoconhecimento, se não conhecimento de si mesmo? Mas esse Sim. conhecimento de si mesmo só vai acontecer se você despertar a consciência. Isso. Ciência, sem consciência você não faz nada. Então, assim, nunca é demais recordar que é uma distinção entre liderança e gerente. Enquanto a liderança nasce dessa capacidade de influência pessoal, interpessoal, que geralmente ela é derivada, podemos dizer assim, do afeto, derivada da amorosidade, derivada da compreensão, da empatia, o gerente, esse vem da legalidade, da burocracia, do processo. Mas aí eu costumo dizer que eu acho assim, às vezes eu crio na mente umas imagens que é como você está guiando uma bicicleta. Você está guiando aqui na frente, o guidão ali, olhando para frente é a liderança. E a força na tração das rodas é a gerência. É boa. Precisa da liderança e da gerência. Exatamente. O outro faz a coisa acontecer. Então, se você imaginar gestão, ato de agir e buscar resultado, antigamente a gente dizia através das pessoas, a gente não diz mais isso, é com pessoas, é compartilhar com pessoas, né?
E liderar essa arte de você se conectar com as outras pessoas. É isso que vai mudar. Então, é um fenômeno de mutualidade dessa liderança, e quando a gente entende como eu posso me tornar um líder, primeiro eu digo, mude a visão de mundo. Sem Uhum. mundo, você vai ser um burocrata. Sem a visão de mundo, você vai estar cristalizado nessa conversa de poder. Eu tenho a força, eu sou He-Man. Lembra disso aí? Eu tenho a força. Oh, Hein? Lembra disso? E tem oh. gente, e tem gerentes, gestores, que sofrem muito, porque quando tiram o nome na porta, quando perdem o cargo, Sim, ele se destrói. Então, a gente exato. entender É o status, né? que cargo é passageiro, não é? É. E eu sou escolhido agora, amanhã não sou, a gente tem que continuar. Então, assim, a liderança é uma energia de transformação. Então, eu digo assim, quando você estiver no cargo de liderança ou de gestão, faça o que pode, com o que tem e onde estiver, mas faça alguma coisa. Porque muitas Uhum. sou professora, eu assumi um cargo de gestão, mas lá na minha secretaria não tem isso, não tem aquilo. Sim, Mas na empresa, o gerente não deixa eu fazer nada. é. Peço para fazer uma mudança, investir, não tem orçamento, não tem isso, não tem aquilo. Então, muitos líderes, muitas pessoas que querem fazer algumas coisas, recebem verdadeiras frases assassinas, destruindo a própria motivação. Não tem isso, não tem aquilo, o diretor não vai aprovar, não vai gostar, e ele vai se encolhendo, e como ele precisa do leite operacional para a sobrevivência, ele vai permanecendo naquele lugar como uma posição na escala hierárquica, mas que não lhe permite fazer transformar para resolver problemas humanos. Uhum. As organizações foram criadas para resolver problemas humanos. E se não fosse, por quê? O Marcos falou aí, não é? O Marcos, meu colega Vinícius, né? Ele sabe do que eu estou falando, porque ele é uma pessoa muito crítica, não é? Ele entende o que eu estou falando, porque ele percebe, e é uma luta diária, não é? Uma luta Sim. diária dentro da própria estrutura da educação. Mas tem uma pergunta aí, veja aí. Vamos lá. Esse conceito de liderança extremamente necessário nesse tempo é um desafio enorme, principalmente no serviço público. Aí nós entramos numa seara que daria uma live só para falar sobre isso, né, Thelma? Como Exato. desenvolver essa competência nos gestores públicos de um modo geral? Olha, esse realmente é um tema bastante complexo, mas eu acho que muito talvez a resposta disso já esteja no que a gente já conversou e que você, Thelma, já falou em vários momentos, né? Essa questão da burocracia, do ressignificado, né? Do um olhar diferenciado. E aí a gente entra nessa questão da cultura, que atualmente a gente tem visto muita gente falando disso, né? A mudança na forma como as empresas estão se posicionando e tudo mais. Olha, Thelma, nós já estamos aí com um pouquinho mais de uma hora. Vamos ver como é que a gente Pronto. vai, né? Mas aproveitando isso aí, porque geralmente a gente não fala tanto de serviço público, mas o serviço público se fundamenta na ética de serviço público. Eu quero só fechar com essa questão aí, porque geralmente nas lives a gente não vem falando de serviço público, né? Então, o gestor público, se alguém tocou aí, ele está voltado para quê? Para a construção da cidadania. Para que serviço Exato. público? Se não, no fim das contas, construir cidadania. Reduzir Sim. a igualdade, independente da área onde você está. Porque é serviço público e você está ali sendo pago pelos recursos que são arrecadados. É o nosso recurso, é o nosso dinheiro que está sendo pagando os salários dos gestores públicos. Então, no cargo que você ocupa, você tem que fazer o melhor, com a qualidade melhor. O gestor público, o grande gestor público foi eleito para suprir os problemas humanos, a necessidade do cidadão. Então, isso é uma coisa extremamente importante, porque a administração pública precisa ir além. E esses líderes precisam fazer a diferença para que a gente possa construir um mundo
onde todos possam caber. Senão, a gente não vai conseguir. Então, é preciso entender que a gestão pública tem que dar voz ao cidadão, tem que ter governos abertos, temos que usar tecnologia para governos eletrônicos, precisa ter transparência, eficiência, responsabilidade, legitimidade. Precisam trabalhar para ter, eu podia dizer, cidadãos engajados, para que eles próprios transformem a própria administração pública com sua participação e suas opiniões, né? Então, acho que a grande mudança é também uma mudança educacional. Mas vamos ver aí como é que nós estamos. Tem mais perguntas? Não, acho que agora acho que só o pessoal parabenizando. Eu queria deixar só uma palavra final, Thelma, porque, como eu falei, né, acho que a gente tem aí assunto até para a gente conversar em outras oportunidades. Esse é um assunto interessante que se não me engano, foi o Marcos Gomes Cruz que colocou, e que, de fato, eu gostaria de deixar assim uma reflexão final da minha parte, de tudo que a gente conversou um pouquinho e do que você acabou de falar também. Eu acho que o grande mote de todo esse processo de mudança, é uma coisa que eu acredito desde sempre, é a educação. É chover no molhado, falar isso é falar o óbvio, mas acho que a gente precisa reforçar o óbvio, né? Para todo mundo que está aqui, invista na sua educação, invista na sua, invista na dos seus filhos, invista nas pessoas que você tem próximo, né? Então, um país que, de fato, uma comunidade que, de fato, investe na educação de base, na educação estrutural e nos outros patamares da educação, de fato, a gente constrói muito do que você falou até aqui. Ok. Então, obrigado, Rogério, pela sua participação. Obrigado a todas as pessoas, né, que passaram aí para a nossa live. E eu quero concluir, eu sempre concluo minhas lives trazendo algum elemento, algum pensamento, alguma coisa assim, para que nossa alma, não é? Para que a nossa alma possa se encantar também. Então, eu trago o seguinte: para ser um líder contemporâneo, humanista, já entrando no neo-humanismo, nesse novo normal, é preciso despertar a consciência que começa com o próprio líder. Sua principal qualidade deve ser o autoconhecimento, a autoconsciência, a busca do seu próprio desenvolvimento. E isto vai além de identificar suas forças ou suas fraquezas. Refere-se ao sentido de significado, de importância, de contribuição. Se destacar-se pela consciência já é um sinal de inteligência espiritual. Precisamos adentrar nesse portal da espiritualidade para sentir qual é o nosso papel nessa liderança contemporânea. Quero agradecer a todos pela participação e desejar que vocês se tornem grandes líderes e nos encontraremos em outras lives. Obrigada a todos.